Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre moléculas que têm um papel importantíssimo no desenvolvimento e crescimento vegetal, os fito-hormônios. Os fito-hormônios, então, eles vão permitir a expressão da plasticidade vegetal. Todas as vezes que nós falamos a respeito dessa capacidade das plantas em responder às alterações do ambiente, na maioria das vezes, essa resposta ela se dá pela interlocução dos fito-hormônios. Uma questão essencial a ser lembrada é que um fito-hormônio, de uma maneira clássica, ele atua em baixas concentrações, ou seja, ele é requerido em pequenas dosagens para que o seu efeito seja estimulado. Fica claro então perceber que os fito-hormônios nada mais são do que sinalizadores, ou seja, eles serão percebidos por um receptor e induzirão a respostas ao nível celular. Para isso, é importante que vocês relembrem todos os conceitos relacionados com comunicação celular que vocês viram lá na citologia. Eu deixei para vocês um material de apoio, tem material complementar no portal, uma página que fala apenas sobre questões relacionadas à comunicação. Peço para vocês que, por gentileza, revisem esses conceitos. É importantíssimo entender como se dá a ligação entre o fito-hormônio e o seu receptor, as cascatas de sinalizações ocorridas no interior da planta, conhecidos como transdução, e a indução de respostas, ou seja, a ativação dos processos celulares. Cada fito-hormônio terá um receptor específico, relembrando, o receptor nada mais é do que uma proteína, uma enzima de membrana, que induz então uma modificação interna. Relembrem, todas aquelas cascatas de sinalizações que nós vimos na citologia. Receptores associados à proteína G, receptores enzimáticos, receptores canais iônicos. Então, todas essas variações podem estar relacionadas aos fito-hormônios. Os fito-hormônios podem ter diferentes tipos de receptores, mas lembrando, cada um deles é específico, especificidade. Então temos um fito-hormônio como um sinal celular, esse sinal então é recebido e se liga a um receptor. No caso aqui é colocado tanto a questão do receptor associado a um fito-hormônio ou até mesmo à luz. Mais à frente na disciplina nós veremos casos em que a luz ou a ausência dela estimula ou inibe um receptor. No momento, focamos apenas nos hormônios, nos fito-hormônios. Então, a partir do momento que eu tenho um sinal ligado a um receptor, eu tenho uma rota de transdução desse sinal de maneira intracelular que vai levar a uma resposta celular definitiva, que pode ser uma alteração no seu formato, uma alteração de sua estrutura, uma alteração metabólica ou até mesmo uma alteração de expressão ao nível gênico. Todos esses fatores podem ser desencadeados, então, pela sinalização celular. Ressalto, é importante vocês relembrarem aquela questão de combinação de sinais. Lá na citologia, nós comentamos, um sinal A ele pode levar a uma resposta X. Um sinal B pode levar a uma resposta Y. Porém, quando eu tenho A e B em conjunto, as respostas podem ser diferentes de X e Y, pois os sinais estão atuando em conjunto e a rota de transdução de sinais no interior da célula será diferente, levando uma resposta diferenciada. Relembrem. Esse slide representa muito bem toda a dinâmica possível em termos de regulação dos níveis endógenos de um fito-hormônio. É importantíssimo que vocês compreendam muito bem esse slide. A princípio, todo fito-hormônio ele tem que ser biosintetizado, ou seja, produzido pelas células vegetais. A partir do momento que ele é biosintetizado, ele pode ter várias vias. Uma via de mão única, ou seja, que finaliza, é a via de biodegradação. A via de biodegradação ela é realizada por enzimas que a própria planta produz, que as suas próprias células produzem, que atuam ativamente, vão degradar esse fito-hormônio. É uma via que é comum a qualquer célula. As células produzem determinados compostos e elas mesmas, para o seu controle interno, podem degradar esses compostos. Isso é uma dinâmica normal de qualquer célula. Porém, existem dinâmicas de regulação dos níveis endógenos que podem, por um momento, retirar aquele fito-hormônio e depois deixá-lo disponível. Uma das possíveis vias de regulação são os inibidores. Novamente,
Relembra lá da citologia. Os inibidores eles podem atuar de diferentes maneiras, mas o que eles fazem, como o nome já diz, é inibir a ação do fito-hormônio. Então, a planta por si mesma pode produzir inibidores, né, regulando então seus níveis endógenos. De maneira agronômica ou de maneira florestal, muitas vezes vamos utilizar inibidores sintéticos para alterar esses níveis de fito-hormônio na planta. Porém, aqui pense exclusivamente, veja esse slide exclusivamente pensando nos níveis endógenos, ou seja, na fisiologia da planta exclusivamente. Uma outra via, bem clássica, é a via de transporte. O fito-hormônio muitas vezes é produzido em determinados locais, mas pode ser transportado, e com isso tem uma dinâmica de concentrações em diferentes partes da planta. Uma outra dinâmica que eu posso ter e que é importantíssima é a compartimentalização. A compartimentalização, como o próprio nome diz, é deixar o fito-hormônio em um compartimento diferente do qual ele fará a sua ação. Ou seja, o fito-hormônio muitas vezes ele fará a sua ação no citosol. Porém, eu posso compartimentalizá-lo, ou seja, guardá-lo no vacúolo. Ele pode ser guardado nos plastos. Enquanto ele está dentro do plasto ou dentro do vacúolo, ele não desencadeia sua resposta. Apenas no momento que ele for retirado desse compartimento é que ele fará sua ação. Ou seja, o fito-hormônio ele está presente, porém não está induzindo a resposta porque ele está inativado. Isso é importante. Isso é tanto para inibidores, quanto para compartimentalização, quanto também para a última forma de regulação, que é a conjugação. A conjugação, relembrando da citologia, quando eu penso na conjugação de uma molécula, é quando eu tenho a ligação, normalmente de um composto, tal como o carboidrato, a essa estrutura, a estrutura dessa molécula. Com isso, eu não consigo o encaixe, né, chave fechadura, e com isso eu não consigo a ação desse fito-hormônio. Ou seja, enquanto esse fito-hormônio estiver conjugado, ou seja, ligado a um açúcar, ele está presente, porém de uma maneira inativa. A partir do momento, então, que eu tenho a quebra desse açúcar ou a retirada desse açúcar da estrutura do fito-hormônio, ele passa a ter, então, a sua atividade. Pensem com atenção. O fito-hormônio ele pode estar presente, a planta pode estar biosintetizando, pode estar até em altos níveis. Porém, se ele estiver ligado a um inibidor, se ele estiver compartimentalizado ou se ele estiver conjugado, ele não estará induzindo resposta, mesmo que ele esteja em altas concentrações. O conhecimento acerca dessa dinâmica é essencial para entendimento, né, da fisiologia e do funcionamento desses fito-hormônios. Aqui podemos observar todos os fito-hormônios conhecidos e estudados. Primeiro, temos dois dos mais importantes, as citocininas e as auxinas. Depois, temos a giberelina, que tanto quanto a citocinina e a auxina, também é fundamental em vários processos. Temos os brasinosteroides, os abscísicos, né, o ácido abscísico, os jasmonatos, os salicilatos, o etileno, as poliaminas e estrigolactonas. Ao longo do semestre falaremos sobre todos. Diferente dos animais, as plantas têm como comportamento padrão que os fito-hormônios atuam em diferentes funções. No caso de animais, normalmente, quando falamos de um hormônio, o hormônio tem uma função específica, extremamente restrita. De fito-hormônios, normalmente se tem uma ação conjunta entre eles, ou seja, uma interação de rede entre diferentes fito-hormônios. Esse slide apresenta um pouquinho da interação entre os fito-hormônios em determinadas respostas, no caso aqui respostas abióticas, tal como o déficit hídrico. Podemos ver que citocinina, auxina, etileno, ácido jasmônico, giberelina e ácido abscísico trabalham em conjunto, um inibindo ou estimulando a síntese do outro. Sobre esses aspectos nós falaremos mais à frente. Não se preocupe, calma, não precisa surtar com esse slide. Depois a gente vai ver com detalhes. Ao invés de nos atermos agora e estudar aprofundadamente cada um dos fito-hormônios, a respeito de sua via de biossíntese e regulação, faremos o seguinte.
Vamos estudar vários processos fisiológicos e ao longo deles vamos puxar quais os fito-hormônios estão envolvidos e a partir disso estudar cada um separadamente. Por exemplo, no processo germinativo, veremos todos os fito-hormônios que são envolvidos, aqueles que estimulam a germinação, bem como aqueles que inibem a germinação. E ao falar deles, vamos discorrer com detalhes a respeito de como realmente cada um deles funciona. Ok? Importante, não esqueçam de revisar todos os conceitos relacionados com comunicação celular. Ok? Um abraço!